eu vim apresentar a atividade I-246, Desvendando a Dança Cerebral. Como o sistema emocional e o racional se combinam para a nossa mudança de comportamento. Com o sistema límbico e o córtex pré-frontal orquestram a mudança de comportamento. Se alguém precisar de algum recurso de acessibilidade, por favor, nos sinalizem. E dica, acesse o aplicativo do CBTD 2024. Através dele, você poderá acompanhar tudo o que está acontecendo no nosso congresso. As atividades serão avaliadas através da ficha que vocês receberam na entrada. Se alguém não tiver recebido, por favor, nos sinalize também. Não deixe de realizar a avaliação, para que os palestrantes com maior pontuação sejam reconhecidos no prêmio Top 5. Tenham todos uma ótima atividade e com vocês, por favor, uma salva de palmas, a Jéssica Araújo. Olá! Olá, um bom dia a todos. Espero que vocês estejam tão felizes quanto eu de falar desse tema tão inovador, mas que existe tantos mitos e tantas dúvidas a respeito. Eu sei que o tema da palestra foi grande, mas eu prometo que eu vou simplificar. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a dança cerebral. Existe uma dança dentro da nossa mente? Existe uma dança que faz com que a gente atue nos nossos comportamentos de maneira diferente? A gente vai falar disso agora. Aí, eu vou te pedir para imaginar uma situação aqui comigo. Imagina que você está aí, domingo, almoço com a família, aquele almoço gostoso, né, que a gente reúne todo mundo e aquela bagunça. E aí você resolve fazer uma lasanha de almoço. Sim, uma lasanha. Só que você sabe que na família cada um gosta de uma coisa, né? Aí você pensa assim, a sogra é vegana. Olha só que maravilha, né? O filho não gosta da lasanha de carne. A filha gosta da tradicional. E você e o marido, ou você e a esposa, gostam bem daquela lasanha verde. Você, muito proativo ou proativa, vai fazer os 4 sabores. Olha que alegria. Ele falou, eu decidi, eu vou fazer. Passou a manhã inteira fazendo aquela lasanha, às 4, e aí pensou, agora vai. Chegou todo mundo para ajudar e estava aquela festa. Lembra que deu trabalho. Bom, quando você coloca todo mundo sentadinho na mesa e está chegando a hora do almoço, eu já fiz de propósito para alimentar vocês com esse pensamento. A lasanha no forno, fumegando, ali quente, as 4 lasanhas, você reuniu todo mundo na mesa, você vai levar essas lasanhas muito orgulhoso ou muito orgulhosa para esse lugar, para a mesa. Aí, quando você tira a lasanha do forno, você pega um paninho de prato, né? Como a gente faz isso, porque eu já vou pegar rapidinho, já vou pegar aquele pano, tal, e vou tirar. Quando eu faço aquele movimento de tirar a lasanha, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu vou tirar uma, levar à mesa, fazer aquela festa, tirar outra e assim vai. Só que aí, no momento que você está segurando a travessa da lasanha, existe uma coisa acontecendo no seu cérebro. Os seus neurônios táteis são aqueles que vão avisar para você que o peso do refratário da lasanha tá ok, porque você caprichou, né? Afinal de contas, você fez uma super lasanha, 4 super lasanhas. E aí ele manda esse aviso para a sua medula espinhal dizendo, tá tudo bem, tá de acordo com o seu capricho. Só que existem 2 outros tipos de neurônio, que são os nociceptores e os termoceptores, que são os neurônios da temperatura e da dor, que eles avisam para você, escuta, tem alguma coisa diferente nessa travessa. Tá meio esquisito. E aí a resposta que chega na sua medula espinhal é uma resposta diferente daquela que você programou. Você não colocou o paninho para segurar? Então, o paninho deveria evitar a temperatura. Só que você vê que ele não está evitando e aquilo está esquentando. A gente começa a raciocinar diferente nessa situação, lembra? A gente começa a perceber que alguma coisa está errada. E o caminho do forno para a mesa, para todo mundo, ele se torna bem longo, né? Quando a gente começa a esquentar a mão.
E aí acontece uma coisa fantástica. O seu sistema nervoso precisa agir de modo muito rápido. Ele precisa fazer, por exemplo, com que os seus neurônios sensitivos mandem, ou sensoriais, mandem uma mensagem para os seus neurônios motores para evitar uma lesão e fazer com que você solte essa travessa de uma vez e acabe com a possibilidade de ter uma queimadura feia. Então, a gente começa a se desesperar. Lembra, quando a gente está pegando... Eu estou dando o exemplo da lasanha, mas a gente lembra de superfícies quentes que a gente pega o tempo todo. O seu sistema nervoso, ele entra em choque para te ajudar. E aí, a sua possibilidade é espatifar com toda a lasanha. É a primeira resposta, automática. E é isso que acontece na vida real? Será que é? Eu deixo para você refletir. Será que você vai deixar mesmo espatifar a lasanha? Eu vou te contar que na vida real do adulto, não é isso que acontece. Por quê? Se fosse uma criança, provavelmente isso aconteceria. Porque aqui tem uma informação neurocientífica para você. Até os 26 anos, o nosso córtex pré-frontal é a única área que ainda não está 100% em formação. Veja só que interessante. Que é justamente a área que vai ficar roxinha para vocês. Essa área que não está em formação faz com que a gente não tenha a execução completa da nossa capacidade discriminatória. O que é a nossa capacidade discriminatória? A nossa capacidade de discernimento do que fazer em situações onde a gente se sente acuado, onde a gente se sente desesperado por algum motivo. No caso das crianças, mais uma vez, eles não têm esse controle inibitório que acontece do córtex pré-frontal. E aí eles soltam uma lasanha. Seria uma tristeza. A gente não faz isso, porque, de fato, após os 26 anos, a gente já desenvolveu essa capacidade discriminatória. Ou já deveria. Porque você vai lembrar que antes dos 26 anos, algumas coisas que você fez na vida, você não gostaria de ter feito. E eu estou vendo algumas carinhas bem jovens aqui. Quando os jovens pensam, meu Deus, eu agi sem pensar, é porque você não estava frontalizado. Isso aí é uma bela gíria da neurociência. Você ainda não estava totalmente frontalizado para ter essa capacidade. Seguindo no nosso assunto, como a gente falou do pré-córtex, agora eu vou contar para vocês da dança cerebral. Existe uma dança dentro do nosso cérebro, por que de fato que os adultos não soltam a lasanha? O que a gente pensa? Olha que interessante. A gente não perdeu, de fato, a nossa capacidade reflexa. O adulto não perdeu o reflexo. Ele não perdeu toda aquela história que eu contei para vocês, da parte sensitiva, dos neurônios, que vão avisar a sua medula espinhal que você está prestes a ter uma lesão. Nós não perdemos isso, mas como adultos, a gente reúne uma série de experiências que elas mudam o comando sensorial. E a gente passa muito mais a ter intencionalidade nas nossas ações. O que de fato vai ajudar o nosso córtex pré-frontal a decidir o que é melhor é a intenção que a gente tem diante daquilo. Diante daquela atividade, diante daquela mudança de comportamento, diante daquela tomada de decisão, vejam vocês. Isso que vai mudar. E a intencionalidade no caso da lasanha, se você for lembrar, é que você provavelmente não quer derrubar porque você teve um trabalho de uma manhã inteira para fazer 4 tipos de lasanha, né? Fora isso, a tua sogra vegana provavelmente vai ficar muito chateada de você ter derrubado justo a lasanha dela e ter complicado as relações aí para os próximos dias. Os filhos também vão ficar chateados porque eles não vão comer a sua refeição predileta do domingo, né? E você e seu marido, mais ainda, porque vocês estavam morrendo de vontade da lasanha verde, lembra?
Então, olha que interessante. A intenção por trás da mudança do comportamento é capaz de monitorar as nossas respostas mais automáticas e mais reflexas. Essa é a dança que eu queria mostrar para vocês. As nossas experiências, elas são importantíssimas para fazer com que nós possamos decidir que caminho seguir, usando a intencionalidade. Mas desse ponto aqui, com certeza, a gente vai atuar muito mais com o cuidado de evitar o erro do que evitar a lesão. Lembra que quando você era adolescente, você ficava male preocupado com a lesão, né? Ou os mais jovens falam, eu só não quero me machucar, eu só quero me manter vivo. Quando a gente vai ficando mais maduro, a gente percebe que a gente tem que evitar errar. E não é errar porque existe uma exigência das pessoas, mas porque eu não quero errar. Porque eu não quero me decepcionar comigo. Sim. Então, o nosso cérebro acompanha esse cuidado que a gente tem exatamente de ponderar entre os lados. Então, o nosso objetivo aqui é evitar erros muito mais do que evitar lesões. Ou, pelo menos, igualar essas necessidades. Tá bom, Jessie, mas quem ganha aí essa competição dentro do meu cérebro? Tem alguém que ganha? Se é o nosso sistema 1, aquele totalmente automatizado, aquele sistema reflexo que eu falei para vocês, que traz os neurônios e eles se movimentam para evitar que eu tenha algum ferimento, ou é o sistema 2, que é aquele que recruta o meu córtex pré-frontal com o objetivo de me ajudar a decidir por base das minhas experiências. O que vai te ajudar vai ser a rede neural mais forte e eficiente. É aquela que você treinou mais. É aquela que você recrutou mais através de um processo chamado metacognição. A metacognição é um processo da neurociência que traduz o pensar naquilo que você pensa. Você sabe pensar naquilo que você pensa? Você sabe o que está por trás dos seus pensamentos? Só quando você entende a metacognição e aplica todos os dias, né, na sua vida, no desenvolvimento das equipes, das lideranças. Só assim que a gente faz com que as pessoas entendam a intencionalidade por trás da mudança. Porque se eu não entender essa intencionalidade, eu vou ter sempre uma ação reflexa. E essa reflexa não necessariamente é a melhor, porque vai me causar um problemão com a cozinha espatifada de lasanha, né? Não se esqueça disso. E para te contar um pouco, tá bom, Jessie, tudo isso que você está falando é super legal, é muito bacana, mas como que eu implemento? Nós temos pessoas aqui de treinamento, de desenvolvimento, de RH, que estão há muitos anos se especializando, que desenvolvem equipes e líderes. E como que eu aplico essa metacognição que você está falando? Eu vou te trazer um método bem simples, com 4 etapas, que aqui a gente gosta de passo a passo, né? A gente gosta de saber como implementar de uma forma simples e que faça sentido. Primeira coisa importante, ver. Primeira parte do método é você, de fato, ver a situação, o propósito, a mudança e a intencionalidade. Tragam as pessoas das equipes de vocês, da liderança, vocês mesmos no desenvolvimento da carreira de vocês, para que vocês vejam as possibilidades, vejam os cenários. Segundo ponto muito importante, interpretar. Saibam interpretar o que vocês estão vendo. Interpretar é criar caminhos, é desenvolver possibilidades diante daquilo que eu estou enxergando. Lembra que tudo isso você está treinando com a metacognição, pensando no que você pensa. Então, interpretar é muito importante. Um outro ponto, o terceiro, que segue esse flow de racionalidade, né, e também de emocionalidade, por que não? Ele está vinculado com vivenciar.
Faça processos, jornadas de treinamento onde vocês tragam vivência para as pessoas, onde vocês simulem situações que elas possam discutir, refletir, discordar, criticar, se colocar naquele cenário ou não, se imaginar naquilo ou não. Vivenciar é muito importante para que essas pessoas criem o quê? Repertório cerebral. Quando eu crio repertório cerebral, ainda que não seja uma experiência de fato, eu consigo acessar mais fácil na hora de tomar decisão. Então, agora é hora do treino, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E o quarto passo é a ação, né, gente? É o agir. Então, uma vez que eu tenho consciência, que eu refleti, que eu usei a metacognição, que eu interpretei, que eu vivenciei, agora a gente vai para o jogo. E o jogo é a boa prática no dia a dia. A nossa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas é exatamente para trazer as boas práticas, para fazer com que as pessoas, através da vivência do treinamento, possam ver sentido no dia a dia delas. E aí sim, eu começo a internalizar o conceito automático do sistema 1. Eu automatizo o que é legal para mim. Um dos mitos da neurociência é achar que a gente tem que sair do automático. Você não tem que sair do automático. Você tem que automatizar coisas importantes para você, para a sua equipe e para a sua liderança. Dessa maneira, a gente consegue ser muito mais efetivo no nosso trabalho. E, sobretudo, na nossa carreira. Tá? Então, de forma bem resumida, é essa a metodologia da Descompli Coach, que é a minha empresa, da minha sócia querida que está aqui comigo, que é uma empresa de coaching e desenvolvimento humano voltada para ferramentas de coaching e também de neurociência, elevando o potencial individual, o potencial em grupo, corporativo e de liderança. Todos os nossos serviços são baseados na neurociência e nas ferramentas de coaching. E eu queria, como último momento aqui com vocês, né, de poder compartilhar os nossos links por QR Code e deixar para vocês um presente. Acessando o nosso link, vocês têm um e-book de autoconfiança. É um e-book gratuito que você baixa, se cadastra, conhece o nosso trabalho, a nossa metodologia e tem um material super legal para você entender como que essa dança cerebral ela pode atuar, inclusive, na sua capacidade de desenvolvimento pessoal. Isso serve também para você usar como materiais para a sua equipe, para desenvolver a liderança e também para conhecer mais sobre o que eu falei para vocês. Todo processo de mudança, ele precisa de hábito, ele precisa de desenvolvimento, ele precisa de fato que a gente esteja em constante aprendizado com a persistência e não a insistência. Toda vez que eu insisto em alguma coisa, eu perco a oportunidade de abrir novos caminhos com a metacognição. Eu sou a Jessie Araújo, uma das sócias da Descompli Coach, e estou muito feliz da minha primeira palestra com vocês aqui no CBTD. Muito obrigada e eu vejo vocês nas redes sociais.